Oi, oi, tudo bom? Já é 2024, inclusive pra gente aqui, imagina pra você aí. Sejam bem-vindos ao Prosa Positiva, um podcast sério, porém divertido. Muito bem-vindos, estamos de volta aqui gravando pra vocês. Essa é a 7ª temporada, parte 1 do primeiro episódio, então fica junto. Pra você que ainda não nos conhece, eu sou a Ana e a minha sócia Luana Cunha. Oiê! Que prontíssima para dar as nossas pitadas e falar sobre psicologia positiva, psicologia tradicional e a neurociência com muita seriedade, mas também com muita leveza, porque a gente merece isso. Ainda mais nesse mês tão especial, que é o Janeiro Branco. A gente vai já falar sobre isso. Apenas para dizer para você que está chegando aqui agora que o Prosa Positiva, depois eu vou explicar isso que está acontecendo aqui ao meu lado. Prosa Positiva, ele acontece para você no YouTube, no Spotify, @Prosa Positiva, marca os amigos, chama junto para nos acompanhar e aproveita e maratona as 6 primeiras temporadas. Quem imaginou, hein, Lu? Quem diria, né? Quem te viu, quem te vê. Eu acho bom maratonar logo, porque nos próximos meses tem novidade, né? É verdade. Então, 7ª temporada, 2024, muita coisa boa, muitos temas novos. Apesar de que a gente não repete, a gente dá, às vezes, faz uma reprise rapidinho, resgata um ponto ou outro do que a gente fala, porque é necessário, mas a gente sempre procura trazer, inclusive, temas que você nos ajuda a definir aí no decorrer das semanas. Então, se liga, fica junto, já chama os amigos e bora nessa, porque janeiro já começou. E aí, uma dica, em ano passado, a gente pediu para abrir um caderninho, lembra? Sim. Caderninho do Aí Prosa. seria muito interessante receber da galera um feedback aqui mesmo. Tem um campozinho aí de observação no Spotify, no Instagram. Comenta pra gente. Se tem o caderninho. Se você ainda tem esse caderno, o que você mais escreveu a respeito aí, claro, sem colocar aí nenhum ponto que você não gostaria de expor, mas diz pra gente como é que foi a experiência de você ter esse caderninho aí no decorrer de 2023 com a gente. E já abre o 2024, porque tem assunto. Imagina, se foram 6 temporadas em 6 meses... Um pouquinho mais de 6 meses, Ixi. 7 meses, por aí. Esse ano a gente bate aí as 20 temporadas, certeza. É verdade. Então, vamos lá. Bom, um pouquinho antes, a Luana estava fazendo aqui uma... Nem sei dizer o que é isso, uma encenação. Não, eu tô só dizendo e mostrando pro universo que as coisas, elas conspiram. Assim, fica a dica de um presente incrível. Eis que é um objeto que já estávamos à procura e achamos hoje aqui no Estúdio Inspiração. Queríamos Faz uma parte, inclusive, da nossa roxa. paleta, viu, de cores aqui da empresa. Tá tudo certo e combinado hoje. Agradeço imensamente, assim, esse presente incrível que nos foi concedido. Declarei. Pronto. Mas bora lá, porque o tempo ruge. Vamos falar, então, sobre o Janeiro Branco de um jeito diferente. Vamos. Discutindo aqui o tema desse episódio, chegamos à seguinte conclusão. Vocês devem acompanhar e devem, claro, ver nas redes sociais que cada mês do ano, chamado o Ano das Cores, né, tem uma temática. Algo que é expressivo e importante e que vai ser trabalhado aquele mês pela sociedade. Exatamente. Né? Então, Janeiro Branco é o primeiro mês do ano e que fala sobre a questão do cuidado da saúde mental. E assim como nos outros meses, cada um vem trazendo um tema aí explícito. E aí a ideia de ser em janeiro é para que as pessoas reflitam no início do ano, né? O que elas podem, o que elas precisam e o que elas vão fazer para cuidar da sua saúde mental. Assim como a gente cuida da nossa saúde física, esse primeiro mês tem esse propósito da gente pensar sobre isso. E aí eu estava falando para Ana que hoje eu tô meio polêmica e eu queria fazer uma crítica ao Janeiro Branco. Tá pagando para brigar hoje, gente. Tô segurando ela aqui. Porque eu já ouvi várias expressões, Ana, não sei. E aí todo mundo acolhe, quem acompanha a gente há muito tempo já sabe que é para acolher com amor as nossas falas, né? Que ela tem o intuito de fazer com que você reflita, que você pense de um jeito diferente e que você dê um significado mais amplo para tudo que acontece na sua vida. Eu já ouvi várias vezes, principalmente no mês de setembro,
que a gente fala sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio. Isso. Que as pessoas acabam pensando sobre isso nesses momentos apoteóticos, né? Nesses pontos declarados de ação. E aí a gente começa o ano recebendo esse chamado para reflexão do que é cuidar da nossa saúde mental, e a gente esquece de atentar para pontos muito simples da nossa existência. O quanto aquilo que a gente fala tem poder e impacta na vida das pessoas. Recentemente a gente gravou A gente tem um quadro, um programinha semanal no nosso Instagram, que chama Verdades com Amor. Inclusive, aguardem que agora em fevereiro vocês vão ter mais um programa incrível. Um programinha não, um chamadinho incrível nosso, que vai ser conduzido pela Ana. E essa semana a gente falou um pouquinho sobre o quanto algumas falas que parecem simples, parecem ser falas de ajuda, de desenvolvimento, de correção, elas podem ter um impacto gigantesco nas pessoas. Sem dúvida. E de alguma forma a gente acaba nem percebendo quando alguma pessoa aparece, e principalmente alguma pessoa que a gente conhece, aparece com algum comprometimento psicológico, a gente se pergunta por quê? O que aconteceu? De uma hora para outra, assim. E aí eu lembro que eu dei alguns exemplos quem é pai e mãe, de novo, acolham com muito amor a fala, em alguma ocasião da sua vida nunca disse para o seu filho, nem isso você consegue fazer, você não faz nada, você é um preguiçoso, desse jeito você nunca vai ter coisa nenhuma. E eu tenho a certeza que quando um pai ou uma mãe, que não sofra de alguma patologia, obviamente, que não tenha nenhum adoecimento, tem um discurso desse para o seu filho, em hipótese alguma ele está buscando denegrir, diminuir, machucar ou ferir aquilo que é o objeto do seu amor. De repente, é dessa forma que ele sabe atuar. O que ele aprendeu. O que ele viveu, o que ele conhece. O que ele acredita que vai dar o estímulo necessário para que aquela pessoa se movimente. Sim. E a gente não sabe, mesmo que seja alguém que a gente acredite que conheça muito, seja alguém que a gente educou, como aquele indivíduo vai interpretar essa informação. Eu conheço pessoas da minha família, recentemente eu ouvi de uma pessoa muito próxima que acabou de ter neném, uma outra fala que as pessoas acham que de alguma forma elas estão ajudando e machucam muito. Imagina você chegar, né, num aniversário, numa festa de família, num encontro de amigos da faculdade, e a primeira coisa que as pessoas te falam é: nossa, como você engordou. Menina, faz alguma coisa. Imagina as festas de fim de ano da família. O que não rolou, gente? Conta pra gente. Exatamente. Eu conheço uma pessoa que evita estar na família, porque sempre que ela aparece, esse é o primeiro comentário que ela ouve. Entendi. Isso, em hipótese alguma, ajudou ou incentivou a que ela tivesse a perda de peso. Na verdade, fez com que ela se sentisse muito mais ansiosa e incapaz e aumentasse ainda mais. É um ciclo, né? E aí aumentou o peso, não vou ver minha família, sinto saudade, me sinto excluída. E vai se distanciando cada vez mais. E para algumas pessoas isso pode até ser um estímulo, mas não para todas. Exatamente. Então, o que serve para um pode não servir para os demais. Pode não servir para o outro. E aí a gente vê pessoas ansiosas, depressivas, desenvolvendo algum tipo de transtorno alimentar. Pela fala, o que mais machuca uma pessoa é a fala daqueles que ela ama. Então, o que mais pode criar feridas na alma, né, é a fala daquelas pessoas que a gente considera, que a gente admira, que a gente acredita que são importantes para a nossa autoridade, que nós demos esse poder a elas. Aí eu quero só um parêntese de uma coisa que eu li ontem, de um livro que a gente está estudando e vai trazer para vocês também. Esse quesito do falar. A fala, ela é carregada de sentimento. Então, tanto quem entrega quanto quem recebe tem esse filtro. Todos nós temos. Então, nesse momento que eu entrego essa fala, que para mim
pode parecer sem qualquer intenção de ofensa. Ou até positiva. Ou até, isso, exatamente. Eu faço a minha interpretação, passa pelo meu filtro. Então, eu já tenho também ali as minhas crenças, as minhas limitações, as emoções que já podem estar um pouco mais sensíveis ou mexidas. Tudo isso acaba deixando mais complexo esse ciclo que você está comentando. E quando a gente fala de sentimento e emoção, né? Eu não posso dizer que eu sou capaz de saber o que você sente. Porque é comum a gente ouvir, né? Não, eu sei como você se sente. Eu imagino como você... Não imagina, não. Até para quem... E aí é uma outra observação também que eu li no livro ontem. A gente precisa ter cuidado com essa fala, até mesmo quando eu vivi algo parecido. Porque as experiências humanas, elas não são iguais. Uhum. Então, vou dar aqui um exemplo de algo que hoje já faz parte da minha rotina de estudos, né? A perda do pai ou de uma mãe, em uma família com muitos irmãos. Cada um vai viver aquele luto de uma forma. Uhum. Ah, mas vocês são irmãos do mesmo, são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, então vocês deveriam ter a mesma dor, né? Se um está sofrendo de uma forma e o outro está sofrendo de uma outra forma, ou seja, de repente não está expressando aquela dor com choro, com um quadro um pouco mais depressivo no sentido de recolhimento, né, e não patologia, é porque ele não está sofrendo. Se ele não está se remoendo em culpa, é porque ele também não amava, então ele... Não, isso é um engano, e um engano enorme, Uhum. porque cada pessoa tem uma experiência própria. Uma outra coisa também que me faz pensar aqui agora, que você falou de alguém que recentemente ganhou bebê, né? Então, gente, eu sei que quem já passou por isso também vai se reconhecer nessa fala. Não tem como você voltar 100% para o corpo que você tinha antes de engravidar em alguns dias. É muito complicado para a maioria dos seres humanos, né? Essa pessoa me falou assim, as pessoas falam sobre o meu corpo e o meu neném não tem nem 3 meses. As pessoas falam que eu não me recuperei, que eu tinha que andar mais rápido, pegar peso, que eu sou... Usou essas expressões, tá? Mole, frouxa. Eita! Porque quem disse, né, e alguém muito próximo, quando teve filho, foi muito rápido. No outro dia estava fazendo isso, então a condição da genética não conta. Não importa, do meu ponto de vista, e eu acho que até uma fala como psicóloga, não importa. O que porque cada um tem funciona do de um seu jeito diferente. Do seu tempo, na sua forma. E talvez a minha crítica ao Janeiro Branco, e não é uma crítica que não deveria existir, é uma crítica para que a gente acolha esse mês, entendendo que não é só falar sobre, né? Não é só falar sobre, não é só cuidar da nossa saúde mental, mas também cuidar com aquilo que a gente entrega para o mundo. Eu costumo falar, e aí se eu tiver algum paciente ouvindo, e certeza que eu tenho, eu costumo falar para eles que a gente entrega para o mundo aquilo que transborda na gente. Então, presta um pouco de atenção naquilo que você está entregando para o mundo. A forma como você está se colocando, a forma como você está agindo e reagindo às circunstâncias, porque aquilo é o que está transbordando em você naquele momento. Isso. E o outro, ele não é capaz de mudar você. Então, tem pacientes que falam assim para mim, mas eu precisava me defender. Quando eu preciso me defender, eu preciso agredir, eu preciso verbalizar de uma forma mais dura, eu estou me tornando aquilo que o outro é e que eu digo que é ruim. Né? Porque a pessoa grita, me xinga, me ignora, me humilha, agora chegou a minha vez, vou fazer isso com ela. Opa, você parou aqui, você veio para cá para me dizer que você sofre porque alguém faz isso com você. Qual que é a lógica de você entregar isso para o mundo? Por que você vai ser da mesma forma que o outro? Porque eu preciso devolver, não vou deixar barato.
E às vezes a base de sofrimento, porque isso não é da natureza, não é da natureza da pessoa. Então, a gente entrega para o mundo aquilo que transborda, né? Que transborda na gente. Eu não preciso me manter na presença daquela pessoa. Eu não preciso continuar me relacionando com aquela pessoa. Eu posso seguir a minha vida sem necessariamente, né, ter que machucá-la. Eu li ontem e eu até escrevi para a gente publicar, então em breve, marco quem estiver vendo o podcast, quando esse comentário sair lá no Instagram, dá um joinha. A lógica é mais ou menos essa. Você foi picado por uma cobra. E aí, ao invés de você ir buscar ajuda para que você se livre do veneno, você vai atrás da cobra para perguntar da cobra por quê que ela picou você. Que ela picou você. Morreu. Não dá tempo. Não dá tempo de se salvar. Então, por que a gente precisa ir atrás do outro? E se bobear, você ainda morde a cobra. Aí ferrou. Pois agora você vai levar uma mordida. Tá com o veneno dobrado agora. É isso. Então, a reflexão é para que a gente volte para o primeiro episódio deste podcast. Primeiro não, segundo. Porque o primeiro a gente falou sobre... é verdade. Sobre a gente. Sobre a gente. Mas que volte aí para o segundo episódio da primeira temporada desse podcast, que a gente fala sobre autoconhecimento. Se reconheça na sua essência para você saber quem você é, o que você transborda para o mundo e presta atenção naquilo que você está entregando, principalmente para as pessoas que você julga que são importantes na sua vida. Porque se você acredita que essa pessoa é importante, de alguma forma você também é para ela. Então, a tua fala ela tem muito poder, né, sobre o outro. E manter esse autoconhecimento pode assegurar que, se o outro não estiver fazendo o papel dele, né, de falar coisas construtivas ou entregar o melhor que ele pode naquele momento, você vai saber distinguir o que é seu e o que é dele. Porque alguém que tem clareza sobre a diferença do seu corpo, o seu momento de vida, os desafios pessoais que você tem, não se machucaria tanto com um comentário: nossa, como você tá gordinho, ou como você é... Você fechar a boca, vai pra academia. Todo mundo consegue, só você não. Então, quem participa de processo terapêutico, quem busca ferramentas de autoconhecimento, tem mais facilidade nesse sentido, né? Com relação a reconhecer o que é seu e o que é do outro. Por isso, nós trouxemos aqui o Janeiro Branco com um viés diferente. Né? Eu acho que uma coisa que me chamou a atenção e que eu comentei com a Luana aqui era assim, eu sei que é um mês específico, é um mês que chama muita atenção, então a gente acaba falando ou ouvindo algumas coisas de forma mais repetida. E aí, a gente já sabe da importância que é o autocuidado. A gente vem falando disso ao longo de 10 meses aqui com o Prosa Positiva, né? E mais outras coisas que você tem ouvido aí do outro lado também. Mas a ideia é coisas como essa que você está trazendo, né? O ambiente no qual eu vivo, as pessoas com quem me relaciono, isso me remete a alguma coisa que também no início do Prosa nós trouxemos e que eu acho que é interessante a gente resgatar de alguma forma, inclusive sempre de uma forma muito prática, que é né, da forma como a gente também se preocupa em fazer essa entrega pelo Prosa Positiva. Porque, senão, a minha preocupação também é o quanto isso... Como é que eu posso dizer? E quanto isso fica pontual. Então, a gente vai falar disso só no mês de janeiro. E aí, quando for fevereiro, vem outro tema, a gente esquece disso. Carnaval, a gente esquece. Saúde mental que se exploda, né? Aí, hashtag terapia depois do carnaval, porque a pessoa vem detonada. Sabe aquelas trends, Misael, de... Não é terapêutico, mas é minha terapia e tal. Todo mundo lá no carnaval. Aí termina o carnaval, consultório e as academias lotadas. Exatamente, é bem isso. Boa. Ótimo, boa. Misael sempre trazendo Anota contribuições assertivas. Exatamente, anote aí no seu caderninho agora, que aí durante o carnaval, ou logo após, você precisa, ou até antes, Misael, isso é preventivo,
você precisa maratonar o episódio que a gente fala sobre por que fazer terapia. Entendeu? Pode te ajudar muito aí nesse caminho. E aí, só para lembrar, a ideia aqui da crítica é uma crítica positiva, sim. Construtiva. É a ideia de o que mais a gente pode fazer, ou de que forma eu posso ter uma jornada, inclusive uma jornada consistente, que eu acho que o que ainda nos falta, e aí eu estou falando no contexto geral, porque eu também em várias situações me vejo no dia a dia pecando com uma coisa e outra, mas de que forma a gente consegue dar mais consistência a esse processo do autocuidado, a esse processo de realmente parar para refletir sobre a minha condição mental, a minha saúde mental, né? Ou até mesmo fazer uma reflexão profunda que me coloque na posição de perceber o quanto que eu estou impactando o outro. Uhum. Eu vi em algum lugar, eu não sei se a gente já falou aqui no Prosa, eu acho que ainda não, mas quando o tóxico é você. Tem aquelas coisas assim, né? A né? gente fica imaginando que é só o outro, né, galera? Não. Eu faço terapia porque eu conheço 4 ou 5 pessoas que não fazem terapia. E por causa dela eu faço. Porque se uma delas fizesse, eu tava na paz, né? Não precisaria fazer. Mas é isso, a gente sempre fala, né, pelo viés do... Não é pelo viés, mas dando a interpretação, a margem para a interpretação de que eu estou sendo machucado. Mas algumas vezes pode ser eu que estou machucando alguém. Exatamente. E quando eu entro nesse processo, né, que a gente vai dar essa jornadinha aqui para vocês, relembrar, na verdade, essa jornada como uma estratégia, quando eu entro nesse processo de me conhecer e de fazer terapia, além de eu melhorar para mim, para que o outro não me machuque, eu melhoro para o mundo e deixo de machucar outras pessoas. Então, é um ciclo bom, saudável e positivo. Virtuoso. Né? Que se as pessoas se propusessem a fazer, certamente a gente não viveria ou não estaria vendo metade das coisas que a gente tem assistido hoje e visto, né, pelo mundo. Eu não ligo mais nem a TV. Também tenho assistido muito pouco. Sim, de notícias mesmo, assim, digamos, pedras grandes, né? Eu acabo pegando pela internet ali uma vez no dia, rapidinho, mas de parar para assistir TV, não. Que sempre foi algo também que nunca me chamou muita atenção. Mas conheço pessoas, e tinha uma pessoa muito próxima que adorava almoçar assistindo TV. Aqueles programas Deus. apocalípticos. Tem programas que a gente assiste que escorre sangue, né, pela tela. E aí você já imagina o quanto que aquela pessoa... E era incrível, incrível. Aliás, né? O quanto que a mente do ser humano é influenciável. Nossa, totalmente. É incrível, porque assim, tava tudo até bem. E aí senta para almoçar, todo mundo junto, bota a TV naquele canal... que começa a falar de todas as atrocidades assim, absurdas que o ser humano pode cometer e ser acometido. E aí você percebe, inclusive, a mudança, a expressão corporal de cada um na mesa. Aqueles que ficam mais indignados, aqueles que se recusam a assistir, aqueles que se dedicam a assistir, a consumir, aqueles que ficam mais horrorizados, né? Que sentem. E aí eu ficava assim, dizendo... Nossa, que mudança. Cara, neurofisiologicamente é comprovado, né? Que aquilo que a gente enxerga, que aquilo que a gente vê, que aquilo que a gente consome mexe com a nossa fisiologia. Então, você pode até estar com uma boa energia, mas se você consome conteúdos pesados, ruins, a fisiologia do teu corpo, ela muda. Uhum. Então, beira ao autoflagelamento você se prontificar a consumir esse tipo de informação, né? Porque você pode até parecer que você goste, ou que seja legal, ou que seja interessante, porque algumas pessoas falam, eu gosto de assistir, quero ter informação, quero né, saber o que está acontecendo pelo mundo. Mas fisiologicamente algo acontece no teu corpo, né? Que aí todo o processamento que te dá energia, que te traz bem-estar, que te coloca numa rota saudável e positiva, ele é desconstruído. E fazer o exercício inverso reconstrói isso.
consumir coisas que te completam, né? Ajuda nesse sentido. Mas, ô Misael, primeira vez que eu te pergunto. Tá. Era só para saber se funcionava, gente. Isso aqui tem 30 minutos, tá? Era pro Misael nunca mais usar com a gente a plaquinha dos 5 minutos faltando. Mas ele acabou de usar. Tá tudo certo. Eu queria fazer aqui uma observação e resgatar rapidinho uma coisa, porque no próximo bloco a gente vai falar dessa estratégia. Deixando tudo para lá. Quando nós falamos sobre o que você fala para um filho, o que você ouve, o que você entrega, a gente não pode esquecer, e nós já falamos em um episódio que foi sobre burnout, que isso também se aplica muito ao mundo do trabalho. Então, quando a gente fala da saúde mental, a gente também está falando do profissional. De nós que estamos no dia a dia, dentro de organizações, ou enquanto empreendedores, ou enquanto empresários, ou enquanto empregados, ou prestadores de serviço, de que forma que nós estamos impactando e sendo impactados por aquele ambiente corporativo. Isso também é um fator de alta contribuição positiva para a sua saúde mental ou não, que vai também fragilizar de alguma forma. Espera que ele falou 5 segundos. Só para a gente fechar esse bloco mesmo, para eu não perder o gancho. Vamos lembrar, galera, e volta, porque a gente também já falou sobre isso aqui no programa. A gente precisa falar mais sobre como a gente se sente com relação às coisas e às pessoas, e menos sobre o julgamento das outras pessoas. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, eu estou incomodado com uma situação. Vamos trazer uma situação de pai e filha, vai? Filha adolescente, está vivendo aí, saiu da pré-adolescência, um jovem adulto, está vivendo a vida, curtindo a doidado aí. Entendendo que tá tudo ok. E o pai está altamente chateado. Por quê? Pelo viés dele, por aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele acredita, a forma como ela se comporta não é a correta, não está certa. E falar isso, às vezes, e eu já presenciei algumas falas, ouvi algumas coisas desse exemplo que eu estou trazendo. Você mente, você não ama, você quer viver a sua vida, sei lá, está vivendo adoidado, não se preserva. Então, nesse discurso, tem muito julgamento com relação ao outro. Quando, na verdade, o que ele quer dizer é: eu te amo, eu sinto muito a sua falta, eu gostaria de ter você mais tempo em casa, eu me preocupo com o que as pessoas possam fazer com você nessa situação, eu fico preocupado quando eu não sei aonde você está. É a mesma coisa. Só que eu não estou dizendo ou julgando o comportamento do outro. Eu estou dizendo para o outro o que aquilo causa em mim. E quando eu me comunico dessa forma, eu sou muito mais eficiente, né? Ao invés de eu trazer essas feridas na alma, porque o outro está ouvindo de uma figura de autoridade. Você mente, eu não confio em você, você está fazendo tudo errado, você é isso, você é aquilo. Então, ao invés de eu ouvir isso, eu estou ouvindo, eu estou preocupado, eu amo você, eu sinto a sua falta em casa, eu gostaria que você estivesse mais tempo aqui. Eu me preocupo com a sua segurança, eu tenho medo do que as pessoas possam fazer com você lá fora. Isso seria muito mais eficiente e impactante do que o inverso. Mas, como você bem falou no começo do programa, esses discursos e essa convivência, elas giram em torno de duas coisas, que eu acho que só um programa todo para falar sobre isso, sobre emoção e sentimento. Perfeito. Né? Já está na pauta. Fica na pauta. Vamos! Então, vamos lá? Encerrando por hora aqui a nossa primeira parte do primeiro episódio da 7ª temporada. E já fica o convite, porque na próxima semana a gente volta com a segunda parte desse episódio, hein? Não falta e nos acompanha. Beijão. Até lá.